A graça e a paz do Senhor Jesus, como é precioso esses momentos com a qual nós passamos aqui juntos, em unidade, buscando o mesmo propósito. E relacionamento genuíno, cada vez o Senhor dá uma direção diferente, né, para a gente falar sobre. Para que a gente venha ter um relacionamento genuíno, seja com o Senhor, né, na nossa vida pessoal ou com outros, a gente precisa ver qual a importância que a gente dá para o relacionamento. E às vezes a gente não dá muita importância, o outro dá, mas a gente é vago nisso, a gente, é só mais uma amizade. A gente fala assim, é só mais uma amizade, então a gente não dá muita importância. E, e ainda que eu coloquei, né, que relacionamento genuíno é a gratidão, é qual a gratidão que eu tenho por aquela pessoa que o Senhor colocou para que eu me relacionasse com ela. Isso seja pessoal, assim, tipo marido, filhos, e também nossos irmãos a qual a gente está junto todo o tempo, né, que a gente congrega, então está junto todo o tempo. Qual a importância? Porque tem vezes que comigo já aconteceu que a pessoa ela luta para poder ter aquele relacionamento com a gente e a gente não quer saber, porque eu, no caso, era falta de sabedoria, porque eu não era do Senhor, então eu, vamos dizer assim, que eu tirava, punha para escanteio as pessoas, só que elas lutavam, sabe, porque elas queriam ter um relacionamento, assim, uma amizade, e eu relutava e punha, e deixava para lá. Então, qual é a importância que eu estou dando pelo relacionamento a qual o Senhor tem colocado para que eu se relacione, para que eu seja um canal de bênção na vida daquela pessoa, porque o Senhor é que prepara as pessoas quando para a gente se relacionar. Quando a gente arruma de nós mesmos, não dá certo, mas quando vê que há um interesse, pode saber que Deus quer que a gente esteja com aquela pessoa, então tem que ser mútuo, não pode ser só ela lutando, lutando, lutando e eu não fazendo nada. Isso acontece muito também em relacionamentos de casais, porque às vezes um luta porque quer e quer ser feliz, quer viver aquela vida e o outro não dá importância nenhuma. E aí o relacionamento vai se desgastando, porque só um está doando. Então, é a gratidão daqueles que o Senhor coloca para que nós venhamos cuidar e ser cuidado. Então, eu peguei, o Senhor me deu em janeiro, foi em dezembro, não, em janeiro, mas aí em janeiro foi diferente, o Senhor me deu Erute, versículo 1, do 15 ao 18, que diz assim, porque aí a gente sabe, né, da história de Noemi, que ela foi para outro lugar, e o esposo morreu, depois morreu os filhos e ficou as noras. Então, no versículo 15, ela disse assim, ele fala assim, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada, que a cunhada, a nora dela, a órfã, ela falou que era para elas voltar para o povo delas. E a órfã foi, só que a Ruth não foi. Então ela falou assim, pelo que, e fala assim, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instas para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, que de todos estava resolvida para ir com ela, deixou-a
de falar nisso. Então, o que eu vejo, assim, é que Ruth, ela teve um relacionamento sincero com a sogra, porque ela não deixou a sogra no momento difícil, não deixou a sogra sozinha, que a sogra ia ficar sozinha, ia para outro lugar sozinha. Não, ela abraçou, né? Ela falou: não, aonde você for, eu vou. O teu povo é o seu Deus é o meu Deus e o teu povo é meu povo. Agora a outra não, a outra só pegou a oportunidade que a sogra falou. Ah, se você quiser voltar para o teu povo, você volta. Ela só chorou antes, mas depois ela falou: bom, ela me liberou, estou indo. Só que a Ruth não, ela também foi liberada, mas ela tinha um relacionamento sincero com a sogra. E ela quis ficar com a sogra. Então, eu vejo que ela viu na sogra algo de bom, assim, algo que ela poderia continuar junto com ela. Agora, a outra nora, eu acho que estava por obrigação, vai, eu casei com o filho dela, então vou aguentar. Mas a primeira oportunidade que ela teve de abandonar a sogra, ela abandonou. Então, eu vejo que qual é a importância que a gente está dando no nosso relacionamento? A gente fica, mas quando a gente tem uma oportunidade de descartar aquela pessoa, a gente descarta. A gente precisa ter gratidão assim por ter um relacionamento sincero, verdadeiro, porque quando você vive um relacionamento bom, com certeza Deus está nesse relacionamento, mas quando você vive um relacionamento conturbado, aí Deus não está. A gente precisa melhorar. Então eu vejo assim que o Senhor está falando muito assim, né, no meu coração, né, de gratidão, porque a gente está na igreja, assim, a gente congrega tudo, mas a gente às vezes não é grato àquilo que o Senhor, não está tendo gratidão com aquilo que o Senhor está entregando a nós. O Senhor, a gente precisa ser grato com Ele, né, com tudo que Ele faz por nós, mas também com aquilo que Ele coloca para a gente dar continuidade. Então, assim, às vezes uma pessoa, ela te procura, ela quer ser sua amiga. Hoje eu entendo, mas no passado não. E você não dá a mínima, descarta, sabe? Não dá importância e a pessoa fica ali, digamos assim, se humilhando, procurando e a gente não quer saber. Mas no nosso meio hoje, se a gente não tiver a sabedoria de Deus, não tiver ouvindo a Deus, a gente faz isso ainda. A gente tem uma pessoa que a gente, tipo, a gente descarta assim, ah, eu não quero, ou é a paz do Senhor e pronto, eu não quero saber de ter conversa com ela. Então, sabe, esses dias, o Senhor, ele ministra sobre essa gratidão, que a gente precisa. Ele nos escolheu assim para fazer a diferença onde nós estivermos e para a gente ficar atento que tem pessoas que ele coloca, que é ele mesmo que coloca. Às vezes a pessoa é difícil, mas nós também fomos difícil para Deus. E ele teve paciência. Ele ele trabalhou, ele trabalha para nos curar, sabe? E tem muitas pessoas que têm assim dom de Deus mesmo para ser uma boa ter um relacionamento bom com as pessoas. E às vezes isso está se perdendo por causa das coisas que está acontecendo no mundo e, e a gente deixa isso entrar no nosso. Ah, eu não vou ajudar, eu não vou fazer porque olha que a gente às vezes tem até a palavra "Ah, eu sou bom, mas o pessoal só faz maldade comigo". Não, Deus ele está colocando pessoas que estão gritando e porque não sabe mais o que fazer, tem relacionamento abusivos, então a gente o Senhor está nos escolhendo, escolheu para curar outros, Ele nos cura para a gente curar outros. Então que a gente não venha ter um relacionamento na casa de Deus com aqueles que a gente gosta, que se fala, não, é aquele que o Senhor enviar, que a gente seja instrumento, né,
para curá-los, porque eles precisam de cura, assim como a gente precisou e ainda precisa. Então eu vejo assim que a Ruth, ela depois ela foi muito útil para Noemi. Imagina se ela tivesse deixado ela, né? E também o Senhor agraciou ela. O que ela fez, ela recebeu. O Senhor, ele não é injusto. O que a gente faz, a gente não faz pensando nisso, mas o Senhor é bom e ele é galardoador mesmo. Se você anda conforme a palavra dele, na obediência, ele te presenteia. Então, a Ruth ela foi muito abençoada por Deus, por ela ter tomado a decisão de cuidar da sogra. Ela não tinha mais, digamos que se você for ver pelos olhos carnais, ela não tinha mais obrigação. A Noemi que se virasse para lá, fosse procurar um parente, ela não tinha essa obrigação. Mas ela viu, ela foi grata pelo que ela tinha vivido com ela até ali. Então, aí ela foi, ajudou e foi com ela e não a deixou. Então, o que o Senhor fala, não deixa. Às vezes a gente tem um parente, sei lá, um, um irmão, um sobrinho, ou até mesmo um filho, que a gente, sendo de Deus, a gente fala assim, eu não vou mais orar, não vou mais fazer nada, não quero saber de nada. Fala que a pessoa não quer, né? A pessoa, ela não quer, não é que ela não quer, ela está com problema, então nós estamos aqui para curá-la, através do Senhor, né? Então, que eu, não, eu falei assim, é, Senhor, eu acho que, eu falei assim, pelo jeito eu preciso ser mais grata em tudo que o Senhor tem feito por mim, porque, glória a Deus, eu tenho uma vida boa, tranquila, e eu preciso ser mais grata, porque ontem eu fui escolhida pelo Senhor para ministrar a palavra na igreja, e foi gratidão também. E, então, eu falei, Senhor, eu preciso melhorar nisso e que a gente venha mesmo estar dando valor, né? Valorizando o nosso relacionamento. Não deixa só que o outro lute para ter aquele relacionamento, mas que nós venhamos também. E quando o Senhor preparar pessoas, mesmo que a gente veja que para nós, ser humano, ela não tem jeito, mas para o Senhor ela tem. E o Senhor colocou ela com a gente, porque a gente é cura. Através do Espírito Santo, nós somos cura para outras pessoas. Então, que a gente venha valorizar, sabe? Valorizar os relacionamentos nossos, tanto pessoal, tanto na nossa casa, ou na vizinhança, ou na igreja. Venhamos valorizar, porque o Senhor, nos escolheu. Ele nos escolheu, ele tem nos ensinado e nós temos sim, nós podemos ser instrumento de cura na vida de outros e tem muitas aí gritando, gritando mesmo, que a gente venha ter os olhos abertos pelo Senhor para ver a necessidade das pessoas, sabe? E não só fora, mas na nossa comunidade, na igreja a qual a gente congrega, e tem muitos que também estão gritando porque eles ficam lá no cantinho deles, mas o Senhor me mostra. Tipo assim, o Senhor mostra para nós, olha, aquele ali precisa que você se aproxima, que você fale de mim, converse. Então, que a gente venhamos ficar atento a isso, porque um dia o Senhor colocou pessoas também para nos ajudar, para falar dele, para estar presente na hora difícil, então que nas horas difíceis, então que hoje a gente também vem estar atento a essas coisas, porque a gente pensa que todos que estão dentro da igreja estão bem, mas não estão. Ele só não fala porque eu não sei, né, porque não fala, mas o Senhor dá um olhar para a gente que a gente vê que eles não estão bem. Então que a gente venha, né, chegar na pessoa, se não invadir, lógico, mas conversar para ver se a pessoa se abre e que a gente ali comece um relacionamento abençoado pelo Senhor e que aquela pessoa também venha ser curada para curar outros aonde ela mora, onde ela estiver. Que assim a gente que o reino do Senhor cresça, que a gente venha crescer em amor genuíno, verdadeiro pelas pessoas, que a gente não olha só, mas que a gente olha e se o Senhor mostrar tristeza, mostrar alguma coisa que a gente age, lá eu não vou invadir, não, não precisa.
Chega, oi, tudo bem, conversa ali, o Senhor vai dar estratégia para que o amor dele cresça, não na nossa vida e na nossa igreja, na comunidade, que a gente venha mesmo fazer a diferença, que a gente não venha, sabe, abandonar não. Vamos fazer como Ruth, ela não abandonou a Noemi, e ela foi muito agraciada. Então, que assim seja nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, Maria, libera a unção da palavra sobre nós. Linda, preciosa palavra. Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque, Senhor, eu sei, e alguns que me conhecem sabem da onde o Senhor me tirou, como eu era, Senhor. Mas hoje, Senhor, hoje, nessa agora, o meu corpo, Senhor, ele treme, Senhor, porque é temor. Eu quero, Senhor, e a meus irmãos também melhorar nesse quesito de relacionamento. Porque o relacionamento, Senhor, não é só com a nossa família, mas o Senhor nos ensinou que a gente precisa estar atento. Porque muitas pessoas, Senhor, eles não têm coragem de falar, às vezes têm até vergonha, mas que nós venhamos estar atentos ao que o Senhor está nos mostrando. E que nós venhamos, Senhor, cada dia ser mais grato àquilo que o Senhor fez por nós e que nós também venhamos, Senhor, ser instrumento do Senhor para fazer em outras vidas, para ser instrumento do Senhor para outras vidas. Se eu te peço em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, essa palavra do Senhor, que ela continua falando a cada coração que aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja, Pai, verdadeiramente o nosso Deus, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que nos ensina todas as coisas. Assim eu te peço em nome de Jesus, eu coloco cada vida ao altar do Senhor nesta manhã. Também, assim como o apóstolo orou, eu coloco, Senhor, a vida da diaconisa Marius. Eu sei, Senhor, que ela tem mesmo. Ela tem o desejo de fazer bastante coisa, mas que o Senhor, Pai, o Senhor, não o homem, não nós, ninguém, mas o Senhor, fala ao coração dela, Pai, e direciona ela, Pai, porque eu também tinha mesmo. Eu já passei por isso de ter vontade de abraçar tudo, e no final eu ficava cansada, eu ficava até mesmo estressada, achando que os outros eram culpados daquilo que eu estava fazendo a mais. Mas é que eu tinha o desejo de abraçar tudo, mas que o Senhor ajuda ela, Pai, porque eu sei que não é fácil. Ela tem, Senhor, a mãe dela para cuidar, igual eu tinha a tia Geralda, ela tem os netos, ela tem a filha, tem um genro. Eu sei que é muita coisa, Pai. Então, eu já passei por isso, casa cheia, para eu cuidar. Mas o Senhor me deu estratégia. Então, assim, seja na vida dela, Pai, que o Senhor dê estratégia a ela, que o Senhor cura ela, Pai. Cura emocional, sentimental, física, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, visita a tua filha, Pai, em nome de Jesus. E eu, Pai, na autoridade que o Senhor me dá, eu repreendo, Pai, essa dor de cabeça que sempre volta, mas eu repreendo hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, porque, Senhor Deus, não é fácil, não é bom que a gente esteja com a nossa cabeça assim, porque o Senhor é a nossa mente. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visita ela agora, Pai, em nome de Jesus, e coloca as tuas mãos, e que ela seja curada, Pai, liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor direcione ela, o que ela precisa fazer. Assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E eu te louvo e te agradeço e peço que o Senhor visite cada um dos meus irmãos que aqui estão e aqueles que não estão também, porque o Senhor é Deus de perto e de longe. Assim eu te entrego, Pai, essa palavra, entrego tudo que foi falado até aqui, Pai, tudo que foi orado, tudo que foi adorado, eu entrego nas mãos do Senhor, porque é a nossa primícia para o Senhor neste dia, Pai. Eu te louvo, te exalto e te glorifico em nome de Jesus. Peço também que o Senhor continue abençoando o seu apóstolo Amara, o bispo Agostinho. O Senhor continua dando revelações para cada um, meu Pai, porque o Senhor não tem, como o bispo fala, o Senhor não tem filho preferido. O que o Senhor quiser revelar para cada um que aqui está, estando na unção do Senhor, que o Senhor revele, Pai, porque nós estamos aqui para obedecer o Senhor e para fazer a tua vontade. Assim eu te louvo, te exalto e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.